Muito bom dia, pessoal! Estamos começando com mais um Acorda Mercado para você começar a sua terça-feira muito bem informado. E ontem o Ibovespa caiu, já o dólar e as bolsas americanas subiram. Eu sou o Fábio Lousada e você está no seu canal de notícias do mercado financeiro. E antes do Acorda Mercado de hoje, já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com todo mundo porque é muito importante para o nosso trabalho, já que quanto você mais compartilha, quanto mais você curte, mais pessoas a gente atinge e traz mais informações de qualidade para a população, que é o nosso propósito. Mas vamos ao que interessa. Ontem o Ibovespa caiu 0,34% aos 99.468 pontos. O giro financeiro foi de 26,1 bilhões de reais, puxado pelo vencimento de opções sempre na terceira segunda-feira de cada mês. Apesar de uma melhora no cenário externo, o Brasil, assim como os emergentes, sofreram com os investidores cada vez mais preocupados com uma recessão global e buscando refúgio em ativos considerados mais seguros dentro dos países desenvolvidos. A saída de capital externo da B3 vem atingindo altos patamares, o volume de saída já está acima de 19 bilhões de reais e só para ter uma ideia, na crise financeira global em 2008, o volume financeiro de saída foi de 16,5 bilhões de reais, considerando o mesmo período até agosto, ou seja, a preocupação está maior do que na crise em 2008. E a Argentina contribui para esse cenário negativo, já que não são raros os fundos que investem por regiões, e um dos focos é a América Latina, que já sofre com a imagem deixada pela Venezuela e agora passa a sofrer com a Argentina. É só lembrar o quanto a zona do euro sofreu por conta de problemas com a Grécia, ou seja, um país do bloco indo mal arrasta todos os outros. Os fundos, ao invés de ficar procurando país por país, eles olham muito região e a América Latina hoje não está sendo muito bem vista. E falando em Argentina, hoje tomará posse às 8h30 um novo ministro da Fazenda, Germán Lacunza, que tem uma missão difícil ou praticamente impossível de traçar um plano para reverter a posição de Macri, que praticamente perdeu as eleições. E mais do que isso, em medidas desesperadas ele vem concedendo subsídios, redução de impostos e outras bondades que devem piorar ainda mais o quadro fiscal do país, sem de fato conseguir mudar o resultado das urnas. E aí fica parecendo o presidente de time de futebol quando começa a contratar um monte de jogador no final do mandato, para tentar deixar uma boa imagem perante o clube e perante aos torcedores. Porém, aumenta as dívidas e o próximo presidente vai ter que se virar para pagar essas dívidas e deixando o clube em uma situação difícil e atrasando o salário. No caso da Argentina, o calote não vai ser nos salários, mas sim o calote deve vir nos títulos públicos federais. Ontem, a declaração de um membro do Fed contribuiu para o cenário ruim no Brasil, após dizer que não necessariamente há necessidade de relaxar mais a política monetária em setembro. Ou seja, pode ser que o Fed não corte juros, apesar do mercado inteiro precificar uma queda de pelo menos 0,25 ponto percentual. Com isso, aumentou a pressão do dólar, já que se de fato acontecer dos Estados Unidos não subir juros, o Brasil fica cada vez menos competitivo como lugar para aplicações, um juros muito baixo em relação aos Estados Unidos. O Brasil não fica tão competitivo, já que por aqui a expectativa é de um corte de 1 ponto percentual até o final do ano, chegando a 5%. Essa pressão foi suficiente para a saída de mais capital estrangeiro da bolsa, derrubando o índice brasileiro. As ações da Vale caíram 0,09%, acompanhando a queda do preço do minério de ferro. Em compensação, as ações da Petrobras subiram 0,5%, com o preço do barril de petróleo subindo. Já as ações dos bancos caíram em bloco. O Itaú caiu 0,43%, o Bradesco caiu 1,44%, o Santander caiu 0,75%, o Banco do Brasil caiu 1,96% e o Banco Inter despencou mais 5,32%. Falando rapidamente em Banco Inter, eu quero aproveitar para deixar um questionamento aos investidores. As ações do Banco Inter subiram mais de 190% em 2019. Porém, parece que esse movimento acaba sendo normal para os investidores ou para os acionistas, já que ninguém, por exemplo, na Acorda Mercado perguntou para mim por que o Banco Inter está subindo, por que subiu tanto. Mas,
com 3 dias de queda forte, devolvendo parte dos ganhos, porque só nesse mês a alta acumulada ainda é de 13,37%, porque subiu muito também no começo do mês. Essa queda, essas 3 quedas consecutivas, fez com que muitos investidores me perguntassem o porquê do motivo da queda do Banco Inter, uma enxurrada de pergunta no Acorda Mercado. E acaba sendo estranho, porque uma alta muito forte, sem muito fundamento para isso, não gera dúvida, mas uma queda sim, isso é meio complicado se a gente analisar fundamentos. A ação subir demais já seria um baita fundamento até para essa queda, já que muitos investidores aproveitaram a alta para embolsar o lucro, essa alta exagerada. Mas se analisar os fundamentos, vai ver que o mercado está esticando muitos potenciais de ganho das ações, como por exemplo, quando saiu o Super App na sexta-feira passada. O mercado precificou de uma forma exagerada, sendo que não é algo totalmente novo, já que temos outras empresas fazendo isso. Para saber mais dos fundamentos do Banco Inter, eu recomendo a leitura de um artigo feito pela Marília, da Nord Research, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhada. Se você é investidor do Banco Inter, vale a pena dar uma lida nesse relatório. Voltando para o Ibovespa, as maiores altas do dia foram do B3, subindo 2,24%, da Pão de Açúcar subindo 1,52% e da CEMIG subindo 1,44%. Já as maiores quedas foram de Via Varejo caindo 5,47%, Ultrapar caindo 3,93% e Uzi Minas caindo 3,28%. Indo para o dólar, a fala do membro do Fed questionando sobre a necessidade de cortar juros contribuiu para que o dólar se valorizasse frente aos emergentes. Contra o real não foi diferente, a moeda fechou em R$ 4,06, com alta de 1,58%. Amanhã começa a venda de reservas para tentar conter essa alta do dólar. Já o euro subiu 1,46%, com alta de R$ 4,51. Os juros fecharam em alta com a pressão jogada pelos Estados Unidos. O DI de janeiro de 2021 subiu de 5,40% para 5,46%, enquanto o DI de janeiro de 2025 subiu de 6,88% para 6,93%. No relatório Focus divulgado ontem, os analistas diminuíram a projeção de IPCA para o final do ano, de 3,76% para 3,71%, aumentaram a projeção de PIB de 0,81% para 0,83% e aumentaram a projeção do dólar de R$ 3,75 para R$ 3,78. Já a Selic se manteve em 5%. A agenda hoje será fraca, apenas com a CNI divulgando às 10 horas o índice de confiança do empresário industrial. Além disso, teremos reuniões do Banco Central com os analistas em São Paulo para preparar o relatório trimestral de inflação, o RTI, que é muito utilizado para decisões de política monetária do Copom. Indo para os Estados Unidos, o dia foi de alta, com o mercado global agindo para conter uma recessão global, inclusive com os Estados Unidos dando uma trégua na guerra comercial. O Dow Jones subiu 0,96%, o S&P 500 subiu 1,21% e o Nasdaq subiu 1,35%. Na Europa, as bolsas abriram em alta, com Frankfurt subindo 0,13%, Paris subindo 0,26% e Londres subindo 0,57%. A exceção é Madrid, com queda de 0,29%. Na Ásia, as bolsas fecharam em direções mistas, com Tóquio subindo 0,55%, Xangai caindo 0,11%, Hong Kong caindo 0,23% e Seul subindo 1,05%. O preço do barril de petróleo voltou a subir com o esforço global para evitar uma recessão, ou seja, mantém a demanda pela commodity. Além disso, houve um ataque a um campo petrolífero na Arábia Saudita, com isso diminuindo a oferta da commodity. Então, a oferta diminui, a demanda sobe e eleva o preço. O WTI subiu 2,42% a 56,14 dólares, enquanto o Brent subiu 1,87% a 59,74 dólares. O contrato de 250 gramas de ouro, OZ1D, subiu 1,72%. Já as criptomoedas estão em direções mistas nas últimas 24 horas, com o Bitcoin subindo 0,31%, a Ethereum caindo 0,89% e a Ripple caindo 4,03%. Para finalizar, o IFIX caiu 0,14% e teve como principal destaque o fundo de investimento imobiliário Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, sigla BCIA11, com alta de 1,79%.
E por hoje é só, uma ótima terça-feira e bons negócios. Vejo vocês amanhã. Tchau!